Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula, e hoje eu quero fazer uma breve revisão dos conteúdos estudados nesse segundo bimestre para a nossa avaliação. Então vem comigo. Bem, pessoal, a gente estudou basicamente o clima do Brasil, alguns elementos climáticos e a vegetação brasileira. Então vamos iniciar no início do capítulo, quando a gente falou das massas de ar. O que são massas de ar? Bom, pessoal, a gente sai lá fora e a gente sente o vento. Então a gente sabe que o vento está em movimento, né? Esse ar ele está em circulação através da circulação geral da atmosfera. Então essas massas de ar são correntes que a gente conhece que vão das áreas de baixa pressão para as áreas de alta pressão. Então a gente sabe aonde ela surge e qual o caminho que ela faz. Tá? Essas massas de ar, ela atua diretamente no clima de uma determinada região. No Brasil, a gente tem cinco massas, né? As duas equatoriais, uma equatorial atlântica, a outra equatorial continental, que surge lá na Amazônia. As duas tropicais, uma tropical atlântica, que surge lá no Oceano Atlântico também, e uma tropical continental, que surge lá na Depressão do Chaco. Lembra que eu falei para vocês que é a extensão do Pantanal Sul-Mato-Grossense, lá no Paraguai, uma massa de ar mais seca, que leva esse período de seca para a região centro-oeste do Brasil, e a massa polar atlântica, que surge mais ao sul, no Atlântico Sul, e essa massa que atua durante o inverno, inclusive que está sobre nós agora, trazendo esse frio e que vai vir com mais força durante o inverno. Então, essas cinco massas atuam no Brasil. Tá? Uma coisa que vocês têm que lembrar, pessoal, é que as massas de ar elas carregam as características da onde elas surgem. Então, vou usar aqui como exemplo a massa equatorial continental lá da Amazônia. Vamos lá. Uma massa quente e úmida. Quente porque numa região próxima ao trópico, à linha do Equador, recebe bastante sol. Úmida porque floresta amazônica, muita evapotranspiração da floresta. Então, ela é uma massa quente e úmida. E essa massa que então redistribui as chuvas pelo Brasil. Toda essa umidade, ela joga aqui para o sul e para o sudeste. Então, lembre-se, a massa de ar carrega as características da onde ela se forma. Massa quente e úmida, por onde ela passar, vai levar chuva. Uma massa quente e seca vai passar trazendo calor, porém não traz chuva. Lembre-se disso. Tá? Eu falei para vocês também de como o relevo pode influenciar o clima. E eu falei para vocês da orogênese. O que é a orogênese? Está vindo a massa de ar, você tem um paredão que impede essa massa de ar de passar de um lado para o outro. Então chove só de um lado. Nós chamamos essa chuva de orogênese. Tá? Do outro lado, então, só passa o vento seco. Nós temos vários exemplos, vários exemplos. Nós temos aqui no Brasil o Planalto da Borborema, que barra a umidade que é soprada pelo Atlântico, daquela massa equatorial atlântica que joga chuva no Nordeste, ele não passa por esse planalto, e logo abaixo nós temos o quê? Depressão sertaneja, a área do polígono das secas, aquela área bem seca que sofre com severas restrições hídricas. O relevo atuando no clima. Tá? Deserto da Mongólia, deserto de Gobi na Mongólia, é assim. Deserto do Atacama, no Chile, é um deserto alto, primeiro ele está muito alto, a gente tem influência de correntes marítimas e a umidade não consegue chegar lá por conta da altitude. Beleza? Agora, pessoal, falando de correntes marítimas, né? Acabei de mencionar o caso do Atacama. Correntes marítimas, elas atuam no clima também. Assim como as massas de ar, nós também temos as correntes marítimas. São correntes que se movem de um lado para o outro e a gente consegue descobrir as características de alguma dessas correntes. Então a gente sabe se a corrente é fria, se a corrente é quente, se essa corrente é mais salina ou menos salina. E tudo isso vai influenciar numa série de fatores. Por exemplo, na quantidade de peixe. Por que o Japão é famoso por ter muito peixe? Ah, porque lá é uma ilha? Não apenas por isso. As águas do Japão são águas mais geladas, então lá é muito comum você ter pesca. Águas geladas possuem muita pesca, né? O Chile também é famoso por isso. Então, águas geladas nós temos bastante pesca. Agora, como que a gente pode verificar a ação dessas correntes marítimas com o clima? Eu falei para vocês dos desertos formados por correntes marítimas.
Então imagine a seguinte situação: nós temos uma corrente marítima fria, onde o Sol vai precisar aquecer mais essa água para essa água evaporar, virar umidade no ar e levar chuva para determinadas regiões. Então, onde você tem insurgência de águas frias, ou seja, águas frias próximos ao continente, existe uma tendência de ter deserto. Por quê? O Sol tem que esquentar muito essa água para ter evaporação dos oceanos, gerar umidade no ar para carregar chuva. O deserto do Kalahari é um exemplo disso. Nós temos águas frias ali no Atlântico Sul, então a umidade não consegue penetrar ali o continente africano. Então a gente gera primeiro aquele deserto da Namíbia, mais o litoral, e mais no coração da África, ali na África do Sul, em Angola, a parte da Namíbia, nós temos ali em Botsuana o deserto do Kalahari, tá? Que é fruto de insurgências de águas frias, de correntes marítimas frias, beleza? E falamos também da ação humana, pessoal. A ação humana, a gente entra num dilema, porque muitas pessoas falam que o ser humano não muda o clima. Entretanto, quando a gente olha as médias climáticas, a gente vê que está aumentando. E, sobretudo, começou a aumentar depois da Revolução Industrial, quando a gente passou a queimar carvão. Tá? Como que o ser humano ele modifica o clima? Bom, pessoal, se a gente está poluindo o rio, se a gente está jogando lixo onde não deve, a gente pode estar alterando o microclima de uma determinada região. Mas falando em âmbito global, quando a gente começa a jogar muito gás carbônico, muito CO2 na atmosfera, a gente potencializa o efeito estufa. Lembram o que é efeito estufa? Vem o raio do Sol, ele aquece as partículas presentes na atmosfera, todas elas, vapor d'água, oxigênio. Uma parte dessa radiação, desse calor, volta para o espaço, é refletida por espaço, e outra parte aquece a nossa Terra. O efeito estufa ele é fundamental para a manutenção da temperatura da Terra. Se a gente não tivesse efeito estufa, a temperatura da Terra ia ser bem menor. Entretanto, quando a gente joga gás carbônico, ele é um gás que potencializa esse efeito, ou seja, ele aumenta mais do que é necessário. Ele acaba retendo mais calor. Esse calor que ele absorve, ele não reflete de volta para o espaço e ele acumula na atmosfera da Terra. Então a gente já tem alguns dados falando que a temperatura da Terra está aumentando, a temperatura média da Terra. Esse ano, a Antártida passou pela primeira vez dos 20 graus, nunca tinha passado disso. Quais são os impactos, então, que a gente tem para a Terra? Bom, a gente pensa que 2 graus não é muita coisa, mas na média é muita coisa sim. Possivelmente a gente vai ter mais calotas polares derretendo, o clima mais descontrolado. E quando eu falo clima mais descontrolado, as pessoas pensam de falar de aquecimento global é que a Terra está aquecendo. Na verdade, a gente vai ter verões mais quentes e, ao mesmo tempo, invernos mais rigorosos. Invernos onde tradicionalmente não tem invernos, onde os invernos são mais brandos, eles tendem a ficar mais rigorosos. A gente tem possivelmente o aumento dos oceanos, e aqui vários países que são ilhotas lá do Pacífico já estão juntando dinheiro, já estão inclusive treinando os seus jovens, porque eles sabem que o país está fadado a desaparecer. São países que a altitude média é 30 a 40 metros. Qualquer variação do oceano pode engolir aquela ilha. Então, esses são impactos que a ação humana está gerando no clima global, ok? Bom, pessoal, depois que a gente deu esse panorama geral sobre o clima, a gente falou sobre o clima brasileiro, tá? Quando a gente fala que o clima brasileiro é tropical, ele é muito genérico, porque o Brasil ele tem vários climas, né? Ele está na faixa tropical, não significa que o clima é igual em todos os lugares, tá? Então, nós temos 6 tipos climáticos no Brasil. O equatorial úmido, ali em laranja, que representa a região amazônica, o tropical, essa em amarelo, que é a área do Cerrado brasileiro, que é bem característica do clima tropical mesmo. Tá? Nós temos o tropical semiárido, ali em verde claro, que é a área da Caatinga, que é a área do Polígono das Secas, a área de semiárido do Brasil. Nós temos o litorâneo úmido, que é esse marronzinho em todo o litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até ali São Paulo, que recebe influência daquela massa tropical atlântica, bastante úmida, carregando bastante chuva. Eu até mencionei para vocês, durante o verão,
Essa é uma área que chove muito no Brasil. Todos os anos a gente vai ter inundação em São Paulo, enchente em São Paulo, deslizamento no Rio de Janeiro, porque todo ano chove bastante. A gente sabe disso e mesmo assim não conseguimos evitar essas tragédias. Todos os anos. Tá? Nós temos ali subtropical úmido, essa área em rosa que representa onde nós estamos, que é a área ali abaixo do Trópico de Capricórnio, e nós temos o tropical de altitude, essa área aí em verde escuro no sudeste brasileiro. Lembrando, pessoal, essa área de tropical de altitude, ela possui um clima inclusive semelhante ao subtropical úmido, esse nosso, tá? Porque ali nós encontramos áreas extremamente altas, não são as mais altas do país, mas que lá o clima é um pouco mais frio, beleza? A gente vai ver isso em relação à vegetação. Um momento aí. Nós falamos também, pessoal, das formações vegetais, né? Primeiro nós temos as formações arbóreas. O que são formações arbóreas? Quando eu tenho árvores. Árvores de grande porte, árvores grandes, árvores sempre verdes, que a gente chama de perenes. E as principais do Brasil são quais? Floresta Amazônica, lá na região norte, Mata Atlântica, que pega desde o extremo sul do país até ali o nordeste, a Mata de Araucária, que é uma extensão da floresta da Mata Atlântica. Entretanto, é onde é mais frio. Então, lembra que eu falei aqui do tropical de altitude? É onde nós temos, por exemplo, mata de araucária. Nós temos a mata de araucária tanto no subtropical úmido quanto no tropical de altitude, beleza? Mata dos cocais, ali no meio norte, na divisa entre a Caatinga e, e a floresta amazônica, ali entre Piauí e Maranhão. Lembrando, floresta dos cocais, o que nós temos? Palmáceas, coqueiros, né? Babaçu, cupuaçu, todos esses coqueiros a gente consegue encontrar ali nas matas dos cocais. Nós temos também as matas ciliares, que são as matas que nós temos em torno dos rios, tá bom? E nós temos as formações arbustivas, que vêm de arbusto, tá? Onde predomina a presença desses arbustos de médio porte, árvores de médio porte e gramíneas, né? Pastos. Nós temos três vegetações desse tipo no Brasil. São cerrados, caatinga e os campos, né? Cerrado, que pega toda essa região aqui em amarelo, um pouquinho ali, não tanto ali o Nordeste, né? Mas mais o Centro-Oeste do Brasil, área de cerrado, segundo maior bioma do Brasil. A caatinga, que é essa área em verde claro, lembrando ali, associando com o clima tropical semiárido, e os campos que a gente consegue encontrar aqui na região sul, os Pampas Gaúcho, a Campanha Gaúcha, essa região onde a gente tem uma vegetação mais de gramíneas. Beleza, pessoal? E por fim, nós falamos das formações complexas. O que são formações complexas? São formações que dependem tanto do clima, do relevo, da vegetação e da sua fauna. No Brasil, nós temos duas vegetações complexas: o Pantanal e o mangue. Por que o Pantanal é uma formação complexa, professor? Bom, se não fosse o relevo, ele seria uma extensão do Cerrado. Entretanto, o relevo do Pantanal faz com que ele tenha períodos de cheia e de seca, e você tem uma vegetação particular, uma fauna muito particular. Agora, o clima é igual ao do Cerrado, um período de cheia e um período de seca. O que muda é o relevo, e essa mudança do relevo vai fazer com que esse lugar tenha uma vegetação própria, uma fauna própria. Tá? E o mangue, que é aquela região onde a gente encontra águas quentes, é, próximo de estuários de rios, então você tem que ter tanto água salgada quanto água doce. Nós temos uma característica das árvores, da vegetação, é um berçário da vida marinha e de aves, ou seja, muitas aves e muitos peixes, crustáceos, fazem no mangue os seus berçários, onde eles vão lá, fazem seus ninhos, botam os seus ovos e passam parte da sua vida. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Qualquer dúvida, é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou na plataforma Plural. Um abraço e até mais!